compartilhar a palavra do Senhor e estar com os irmãos adorando o nosso Deus. Eu convido a todos que abramos a palavra do Senhor no livro de Malaquias, profeta menor, profeta Malaquias, capítulo 1, verso 6 ao verso 14. Nós estaremos então fazendo a exposição desse texto da palavra do nosso Deus. Malaquias capítulo 1, verso 6 ao verso 14. E a palavra de Deus ela diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre as nações. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós agradecemos o privilégio de estarmos reunidos aqui para adorar o teu nome, atender o seu chamado, poder, ó Deus, nos deleitar na tua presença e também na comunhão dos nossos irmãos, para que possamos, ó Deus, receber o alimento da nossa alma, o maná do céu, a tua palavra. Pedimos, ó Deus amado, que o Senhor abra o nosso coração, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Ilumina, ó Deus, para que possamos, à luz do Senhor, na luz do Senhor, ter dissipadas as trevas do nosso coração e assim, ó Deus, receber a tua palavra com alegria, com temor, e naquilo, ó Deus, que a tua palavra nos denunciar, que venhamos nos arrepender, a confessar, a clamar a tua misericórdia, e que possamos, ó Deus, nos submeter ao teu santo, perfeito e bom querer, e em todas as coisas glorificar o teu nome. Abençoa-nos, no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o livro de Malaquias, ele é um livro pós-exílico. Ele foi escrito contemporâneo aos dias de Esdras, de Neemias, de Esther. O povo havia voltado do exílio, estava agora já reconstruindo as suas casas, já haviam reconstruído o templo, os muros, e agora eles estavam já retornado o culto, a adoração no templo, e o culto ao Senhor é o foco, é o momento aqui de atenção, porque as pessoas estavam passando e ao retornar
do exílio babilônico, elas pensavam: agora Deus vai nos abençoar, nós estaremos prosperando, as coisas estarão indo de vento a popa. Mas algumas coisas começaram a acontecer errado, a dar problemas. Não porque Deus estava deixando a sua fidelidade, não cumprindo as suas promessas, mas porque o povo não estava sendo grato a Deus, não estava buscando a Deus e reconhecendo a misericórdia de Deus. Se você observar do verso 1 ao verso 5, o texto que antecede a porção que nós acabamos de ler, Deus ele repreende o seu povo, dizendo: olha, eu tenho agraciado vocês, eu tenho derramado bênçãos sobre vocês, eu tenho enchido vocês de favor, eu tenho sustentado vocês nas minhas misericórdias, mas vocês não têm gratidão, vocês não têm louvor, vocês não se apresentam diante de mim com alegria, vocês não têm reconhecido a grandeza do meu nome. E aí, agora do verso 6 ao verso 14, Deus ele repreende o povo porque esta ingratidão, este não reconhecimento da misericórdia, da bondade, da graça de Deus estava permeando, enchendo a vida do seu povo com toda a bondade, e que não estava sendo traduzida numa adoração de devoção, na adoração de gratidão, na adoração correta, aceitável diante de Deus. Deus agora ele vai repreender esse povo. E aqui nós veremos nesse sermão a adoração que Deus requer. Nós veremos 3 aspectos desta adoração. A primeira delas, entre o verso 6 ao verso 8, nós vemos que Deus requer da sua adoração santa reverência. Santa reverência. E a reverência não se dá apenas no momento do ato da adoração. A reverência vem com todo o processo. A reverência vem com a preparação, porque observe que ele diz aqui: vocês desprezam o meu nome, vocês têm profanado o altar, vocês têm colocado pão imundo, e a ideia seria um pão bolorento. Ou seja, quando é que se começa a preparar o pão para que não seja bolorento? Precisa ser preparado antecipadamente, na escolha do trigo, no processo de moer os grãos, no processo de fazer os atos de purificação. O sacerdote e os levitas deviam lavar-se nos ritos de purificação para que eles não contaminassem os elementos no preparo do pão, no assar do pão, a escolha, o processo, o cuidado, para que pudessem então colocar sobre a mesa da propiciação. Então a reverência não é apenas esse momento que nós entramos para o culto e aí nós ficamos em silêncio, nós ficamos atentos ao que está acontecendo. A reverência é uma disposição da alma. A reverência envolve o nosso dia a dia, primeiramente no culto como vida. Porque, por exemplo, eu não vou agora cantar esse cântico, ou aquele hino, porque assim, esse cântico tem uma letra errada, ou por causa da expressão que não é feliz. Mas a pergunta é, por exemplo, a reverência começa na nossa convicção de não usar o nome de Deus em vão, no nosso dia a dia, nas nossas brincadeiras, em meio a piadas, em meio a situações jocosas, ou de chocarrices, ou de gracejos. Não que nós não possamos brincar, nos alegrar, né, a gente ficar tirando sarro um do outro e fazendo situações, mas lembrando que aquilo que se refere a Deus, aquilo que envolve o nome de Deus e as coisas sagradas, a Escritura, o povo de Deus, nós precisamos ter reverência, porque aquilo que nós vivemos na reverência do dia a dia do Senhor, quando nos reunimos para este santo e solene momento, essa reverência de fato tem uma expressão maior no culto. Isaías no capítulo 6, quando ele vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, observe que ele prostra-se diante do Senhor, diante da visão do Senhor, em que serafins estavam ali dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a resposta dele, de Isaías, diante do Senhor, é: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Ou seja, dia a dia ele sofria, o seu coração afligia-se
dia a dia ele sabia que ele pecava e ele estava diante de homens e mulheres em que os ouvidos deles eram ofendidos com blasfêmias, com palavras imundas que não poderiam ser proferidas diante do Deus Santo. Então a reverência não é somente no ato do culto, mas em todo momento. Em todo momento que o Senhor é Deus. Ele diz aqui no verso 6: o filho honra teu pai, o servo ao seu Senhor. Não existe nenhum momento em que o nosso Deus, a partir da nossa salvação, não existe nenhum momento em que Ele não é o nosso Pai. Não existe nenhum momento em que Ele não é o nosso Senhor. E Senhor aqui é a ideia de dono, em que nós somos povo dEle, propriedade dEle, e a Ele nós pertencemos. Então tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que realizamos, tudo pertence a Ele. Por isso que Paulo em 1 Coríntios diz o quê? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória dEle. Colossenses, Paulo ao escrever aos Colossenses, observe que ele diz no capítulo 3, verso 23, ele diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. O modo como você estuda, o modo como você cozinha, o modo como você limpa a casa, o modo como você lava o seu banheiro, o modo como você dobra e guarda as suas roupas. Em todo o tempo nós lembramos que devemos glorificar a Deus. Essa reverência do dia a dia, nas pequenas coisas, nas coisas que nós consideramos indiferentes, lembrando que estamos diante de Deus, Corandel, né? Estamos diante de Deus, é para Ele. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém perceba, mesmo que não recebamos elogios, admiração, quem é que vai olhar, por exemplo, as roupas dobradas, guardadas, arrumadinhas dentro do seu guarda-roupa? Quem é que vai abrir a gaveta das suas roupas íntimas e saber se elas estão separadas, organizadas? Ninguém, só você. Mas mesmo quando você faz estas coisas simples, pequenas, insignificantes para muita gente, e você faz para a glória de Deus, você organiza para que Deus seja glorificado, e isso tem um significado maior do que simplesmente a organização, de ser metódico, mas você faz para que Deus seja glorificado. Certa vez uma mulher, ela foi à Europa fazer uma viagem, e quando ela retornou dessa viagem, alguns amigos foram recebê-la. Ficou alguns meses lá, fazendo um mestrado, e aí os amigos foram receber depois do período desse tempo fora. E ela trouxe alguns souvenirs, alguns presentinhos, né, para os seus amigos. E aí, uma jovem senhora havia se arrumar de qualquer jeito, né? Foi lá, amarrou o cabelo, vestiu um vestido assim, preocupado com aquele monte de menino, né? E foram para receber a amiga deles. E a amiga que estava retornando agora deu um presente para um livro para outro, uma lembrancinha, alguma coisa assim. E para essa amiga ela falou assim: olha, vem cá, fulana, uma jovem senhora com seus meninos, né? Ainda toda preocupada em cuidar de menino, não tem tempo nem para cuidar de si mesmo, né? Eu trouxe um livro para você. Esse livro é um livro das catedrais da Europa. E ela fez uma dedicatória simples para essas amigas, assim, para alguém que não é percebida, mas Deus vê. E deu de presente para essa amiga dela. E uma das coisas que ela começou a observar naquelas fotografias, nas histórias das principais e grandes catedrais da Europa, catedrais que começaram a ser construídas na Idade Média, algumas delas levaram 300, 400, 500, 600 anos para serem terminadas. Pessoas que projetaram essas catedrais, pessoas que começaram a construir, e um trabalhador médio
a vida média de um trabalhador era de 50 anos de idade. Homens que começaram a construção, morreram e não viram nem sequer o trabalho que eles haviam dedicado. E aí ela observou que em alguns dessas catedrais, em lugares altíssimos, haviam ninhos de passarinhos talhados, lavrados na pedra. Detalhes lá em cima, insignificantes, que só conseguem ser vistos de cima para baixo. Aí você fala assim, bom, hoje nós temos drone, né? O drone consegue sobrevoar, filmar e conseguir. A pergunta é, quem construiria artesanatos, esculturas de passarinhos, de ninhos, detalhes de folhas e flores, e colocaria em lugares altíssimos, lá nas catedrais, lá em cima? E a pergunta é, para quem? Ninguém está vendo aquilo. A gente coloca adorno, geralmente os nossos quadros, bem na sala, na copa, né, para as pessoas que chegam na nossa casa, olha que quadro bonito, né? Mas nessas catedrais, em lugares escondidos, porque quem olha de baixo, uma pessoa mediana como eu, vamos dizer baixinha, né? Olha de baixo assim, a gente fala assim, a gente está vendo parede, um telhado, talvez a uma distância de 50, 100 metros, a gente consegue ver mais ou menos os arranjos do telhado, das pontas, dos pináculos, mas os detalhes só são possíveis serem vistos a alguns poucos metros, em que milhões de pessoas que passariam por ali nunca veriam. A pergunta é, por que esses escultores, por que esses artistas fizeram esses entalhos, essas flores, esses animais, essas frutas, esses ninhos talhados em pedras e colocados em lugares tão altos e escondidos? E a resposta era muito simples, porque eles são feitos para Deus, não para os homens. Os homens não conseguem ver, mas Deus vê. A palavra de Deus, ela nos chama aqui, diz assim, onde está o respeito para comigo? Respeito é uma coisa que vai além das palavras. Você pode dirigir-se a uma pessoa mais velha e dizer senhor, senhora, mas no coração ter amargura. Respeito é muito mais do que formalidade verbal. Respeito é muito mais do que pronome de tratamento. Você pode chegar no pastor e falar, pois é, reverendo, e considerá-lo seu inimigo. Então, quando Deus aqui, em primeiro lugar, Ele fala desta santa reverência, Ele está aqui denunciando no coração o que de fato havia no coração destes homens, porque apesar deles cumprirem todos os ritos, eles apresentarem ali, fazendo sacrifício, encenando, realizando toda aquela performance das leis cerimoniais, Deus diz, vocês desprezam o nome. O meu altar é imundo, ele é profanado. Vocês estão trazendo animais cegos para sacrificar. Isso é mal. Isso é mal. A primeira coisa que nós precisamos lembrar, irmãos, é a reverência. A reverência diante de quem nós estamos, do que nós estamos fazendo. Já falamos aqui ontem que inclusive adoração é algo muito sério, algo inclusive perigoso. Adorar a Deus pode trazer morte. Ela traz vida, ela nos santifica, mas a adoração a Deus também pode revelar as imundícias do nosso coração, e Deus nos selar com juízo. Isso é algo muito sério. A Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso pé quando entrarmos na casa de Deus, de não usarmos o nome do Senhor em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que usar o seu nome em vão.
Então, quando nós cantamos, de fato, nós sabemos o que estamos cantando. Quando nós lemos as Escrituras, nós de fato estamos nos alimentando da palavra. Quando, neste exato momento, você está ouvindo a exposição das Escrituras, você diz: Senhor, que eu possa preparar meu coração para ouvir a Tua palavra. A começar no sábado à noite, dormindo-se, preparando-se mais cedo, para que no domingo você não venha cansado, sonolento, né? Indisposto para o culto, para o estudo da palavra. Tem um cântico, não sei se os irmãos conhecem aquele, que diz assim: em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Os irmãos conhecem esse cântico? Esse cântico ele fala especialmente desse momento de reverência, porque quando Deus fala, e é o momento da exposição da palavra, em especial esse santo e mais importante momento do culto, é o momento que nós devemos nos calar diante dele e ouvir a sua voz. Dizer: Senhor, fala comigo. Talvez você venha e fale: hoje eu quero ouvir a voz de Deus porque eu estou com um problema, eu estou com um sofrimento, eu estou passando por um momento difícil. Sim, você precisa ouvir a voz de Deus. Mas mesmo que você esteja bem, a vida seja tranquila, ou você está tendo um momento de indiferença com as coisas que estão acontecendo, e talvez você esteja infelizmente caindo numa mornidão espiritual, e por causa dessa indiferença, essa insensibilidade, você vem ao culto, senta e hoje o pastor vai pregar, e durante a pregação você começa a discordar, a criticar, a pensar: não é bem assim não, o pastor está sendo muito radical. Se ele, como homem, o que é possível, qualquer homem, qualquer pregador, é possível cometer lapso na interpretação, alguma falha na aplicação. Então eu converso com ele durante a semana e falo: pastor, aquilo que o senhor falou realmente é dessa forma assim? Só para eu entender um pouco melhor. Mas é possível que em todo o sermão a palavra de Deus esteja falando com você, e você endurecendo o seu coração e se rebelando diante de Deus. Então, em primeiro lugar, irmãos, observe que a adoração que Deus requer, ela tem santa reverência, porque Deus usa vasos de barro, Deus usa pecadores perdoados, limitados, para expor a palavra do Senhor. Não existe atividade mais honrosa, mas ao mesmo tempo um fardo tão insuportável como expor a palavra de Deus. Qualquer homem que se voluntarie para fazer isso, ele está de fato sendo muito atrevido diante de Deus. Por isso que nós cremos que a pregação da palavra ela é mediante chamado, o chamado antecedido pelos dons concedidos pelo próprio Deus, de tal modo que ao subir e vir a atender a esse chamado, a esta vocação de ser pregador das Escrituras, nós estamos fazendo isso sob a consciência de sermos encontrados reprovados pelo próprio Deus. É por isso que todo pregador ele precisa dedicar-se ao máximo, ele precisa examinar as Escrituras, estudá-las, preparar-se em oração, para que ao entregar a palavra de Deus, ele seja encontrado fiel. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós vemos Deus perguntando: onde está a minha honra? E aqui o Senhor denuncia um cinismo, porque as pessoas elas estavam apresentando-se para adorar a Deus, mas estavam insensíveis no pecado delas. E essa é uma coisa perigosa que o nosso pecado faz conosco. O pecado ele afeta a nossa percepção moral.
ele nos torna insensíveis espiritualmente. O pecado, ele afeta a nossa percepção cognitiva, o nosso entendimento, o nosso discernimento, e ele nos torna insensatos. Consequentemente, o pecado afeta as nossas ações, e aí faz com que os nossos atos, as nossas reações, as nossas atividades se tornem sem sentido. Então a insensibilidade do pecado nos torna insensatos, e o resultado disso é de que a nossa vida, os nossos atos e a nossa adoração se torne sem valor e sem sentido. E é possível que nós não tenhamos discernimento dessas coisas, estejamos recorrentemente nos apresentando para adorar a Deus, voltando domingo a domingo, e não percebendo que temos tornado o altar, a casa do Senhor, a adoração ao Senhor imunda, profanada. Não estejamos oferecendo a Ele de fato a reverência que é devida a Ele. Essa é a primeira situação que nós encontramos aqui. Segundo lugar, verso 9 ao verso 11, adoração com humilde quebrantamento. Adoração com humilde quebrantamento. Observa o verso 9, ele diz assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça. Permita-me fazer uma observação aqui. Nós somos tradicionalmente chamados calvinistas, né? Cremos na doutrina da graça. Cremos que Deus é soberano, cremos que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, cremos que a salvação depende de Deus. Nós não cooperamos com a salvação, pelo contrário, é Deus quem opera em vós o querer como realizar. Sabemos que Deus que começou a boa obra em nós há de completá-la em Cristo Jesus. Aquele que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Então nós cremos em tudo isso, e isso é verdade. Nós cremos na nossa doutrina da evangelização, ou na nossa soteriologia, doutrina da salvação, de forma monergística. Nós cremos que de fato Deus é o Senhor e o Salvador, e só Ele pode realizar essa obra. Amém? Né? Mas nós somos por vezes arminianos na nossa adoração. Permita-me ser claro, não que nós estamos cantando cântico arminiano. Bom, depende, temos dois hinos do nosso inário presbiteriano que são arminianos. Aquela deixa a luz do céu entrar, aquela é arminiana. Tem um outro também que é franca porta divinal, também é arminiano. Mas fora os outros são calvinistas. Tirando esses dois, mas observe, eu não estou falando disso. Quando eu estou falando que na nossa adoração nós somos arminianos, não é por vezes na forma, não é por vezes na letra dos cânticos. Embora tem uns cânticos evangélicos que são cantados por aí que Deus tem misericórdia, não serve para cantar nem para outro pecador, muito menos para Deus. Mas nós não estamos falando também nem sequer às vezes de sermões, porque é possível que tenhamos um sermão bíblico sendo pregado, letras bíblicas sendo cantadas, mas nós estejamos alimentando uma indisposição no nosso coração em relação à graça e um sentimento de autossuficiência. Permita-me denunciar isso aqui entre nós. Se você comparece para adorar a Deus, para invocar o nome dele, e não o faz na plena convicção de que você só será aceito por causa da graça dele. Não, pastor, olha, eu tenho vivido uma vida moralmente boa, eu tenho procurado andar certinho, inclusive eu venho ao culto, a gente está bem lá em casa, a gente não briga, os meninos obedecem e tal, eu estou bem com a minha esposa, eu chego aqui para o culto, inclusive ao participar da ceia, eu oro a Deus, Senhor, eu te agradeço porque eu tenho sido um bom cristão, eu tenho obedecido o Senhor, eu tenho andado na tua presença, vou participar porque eu tenho uma participação digna. Eu ouço o sermão e falo assim, olha, realmente eu tenho vivido tudo isso que o pastor está pregando, olha, que bom, graças a Deus, que Deus tem me aprovado. E você sutilmente tem alimentado o seu coração que você é um bom cristão, que você não merece, ou melhor, que você não precisa tanto da graça que Cristo mereceu, da sua justiça a seu favor.
que talvez você não percebe a sua indignidade, quem vos requereu só pisarmos nos meus lábios? Que talvez você ainda não percebeu que não há em nós bem algum, que não há em nós nenhuma virtude nossa que não seja do Senhor Jesus, e que é por causa dos méritos dele. Se ao cantar, se ao orar, se ao ler, se até mesmo neste santo momento em que a palavra lhe é exposta, você não está sendo submisso a Cristo, dizendo: Senhor Jesus, quebranta o meu coração e a dureza da minha alma, dissipa as trevas do meu coração, ilumina os meus olhos, faz-me entender a tua vontade, dá-me entendimento, porque na dureza do meu coração, por vezes eu acho que eu não preciso de ti. Irmãos, nós somente podemos adorar a Deus por causa de Cristo. Da mesma forma que na doutrina da predestinação, é só você observar lá em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 14, nós somos eleitos em Cristo, nós somos eleitos por meio de Cristo, e nós somos eleitos para Cristo. Isso se aplica ao culto, porque nós adoramos a Deus em Cristo, nós adoramos a Deus por meio de Cristo, e nós adoramos a Deus para que o louvor, a honra e a glória seja do nosso Redentor Jesus Cristo. Se ao apresentarmos aqui, nós não entendamos, nós não tenhamos a compreensão que não há em nós força. Mas a gente consegue cantar sim com vigor. Sim, isso pode ser apenas gemidos de pecadores. Hoje pela manhã eu falei lá na igreja de Cambeba: se Cristo não orar conosco, se Cristo não interceder a nosso favor, se Cristo não cantar conosco, se Cristo não mediar a nossa adoração, se as virtudes de Cristo não estiver sobre nós, se as suas graças, os seus méritos, as suas virtudes não estiverem potencializando o que nós fazemos no ato do culto, as nossas orações, os nossos cânticos, sem a graça de Cristo, sem as virtudes de Cristo, não são em nada diferente aos gritos e aos gemidos daqueles que estão no inferno, porque em nós mesmos não habita bem algum. É por isso que Malaquias ele diz: suplicai o favor de Deus. Para adorarmos a Deus, nós devemos chegar aqui dizendo assim: não, Deus quer a minha adoração, Deus necessita do meu culto. Eu acho que aqui não acontece, mas assim, eu já tive experiência de gente que para de ir no culto, para de ir na igreja, para de frequentar a adoração ao Senhor, fica uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, aí a gente vai atrás, né, pastor? A gente é pastor, né? A gente vai atrás. Meu irmão, estou percebendo, já tem uns 2, 3 meses, você não está indo na igreja. Aí a pessoa tem a coragem de olhar para você e falar assim: eu estava faltando para ver se vocês iam sentir falta de mim. Aí eu falo: meu Deus do céu, a pessoa não entendeu que não é Deus que precisa dela. O texto diz: agora pois suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Da mesma forma que nós carecemos da graça de Deus para sermos aceitos na salvação, nós também precisamos da graça de Deus para sermos aceitos na adoração. Não é a adoração um ato meritório, irmãos. Isso precisa ficar compreendido, meus irmãos. Por isso que eu disse que nós somos às vezes calvinistas na doutrina, mas no culto arminianos, quando nós pensamos ou passa-nos a sensação ou até mesmo a convicção e crença de que Deus nos aceita porque nós estamos apenas fazendo para Ele.
Deus nos aceita por causa de Cristo. Deus nos aceita por causa dos méritos do seu Filho. Deus nos aceita por causa do sangue do Cordeiro. Não é por nossa causa. Não é por causa do nosso culto. Não é por causa do nosso melhor. Porque o nosso melhor é trapo de imundícia. Então é necessário que a obediência da palavra seja revestida pelos méritos de Cristo, para que seja apresentado diante dele. Isso é algo tão sério, que o verso 10, expressando a rejeição de Deus por cultos que não são na dependência do Filho, que não são movidos pela graça de Deus, que não são revestidos pelos méritos do Senhor Jesus. O verso 10 diz assim: tomara houvesse entre vós quem feche as portas. E aqui é algo que nós devemos temer e temer diante do Senhor. Nós temos aqui um trabalho sendo implantado, e que Deus continue abençoando vocês com fidelidade, com boa, fiel pregação da palavra, com uma adoração a Deus dedicada ao Senhor, pela mediação de Cristo, na dependência do nosso Redentor, porque a partir do momento em que nós começamos a desprezar estas coisas, a tornarem insignificantes, a menosprezar estas verdades, nós corremos o risco de termos a sentença de Deus em fechar a nossa porta. Denominações inteiras cresceram, tornaram-se grandes, tornaram-se ricas, tornaram-se influentes inclusive em nações inteiras, como em Genebra, como nos Estados Unidos, como na Escócia, e ao abandonar o culto a Deus como Deus requer, hoje são igrejas apóstatas. Deus fechou a porta delas. Nelas não entra nenhum dos eleitos de Deus mais para ser salvo. Nelas não entra nenhum eleito de Deus mais para adorá-lo, porque Deus lhes vomitou por causa da sua mornidão e por causa da sua indiferença com a Sagrada Escritura e com a opção de culto ao Senhor. Mas de forma muito mais perigosa isso pode atingir a nossa casa. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, diz o terceiro mandamento. Por quê? Deus não terá por inocente. O quarto mandamento, o segundo mandamento ainda nos lembra que devemos adorar a Deus, porque adorá-lo não por meio de imagens, mas devemos adorar a Deus como Ele prescreve, como Ele merece, como é digno o nome dEle. Porque se nós não fizermos assim, qual é a imprecação, qual é a maldição que recairá sobre nós? Eu visitarei a vossa iniquidade até a vossa descendência. Quando nós não adoramos a Deus como Ele ordena, nós estamos quebrando o pacto com Deus. Porque o pacto das obras, nós falamos isso ontem, e hoje pela manhã nós mencionamos isso também lá na sede, na igreja Cambeba, que o pacto das obras envolve a obediência perfeita a Deus e a adoração perfeita a Deus. Nós somos incapazes de obedecer a Deus perfeitamente, e somos incapazes de adorar a Deus perfeitamente, e é por isso que nós dependemos da graça e da mediação de Cristo. Quando nós desprezamos essas coisas, nós quebramos esse pacto. E a resposta de Deus, no final do verso 10 é: eu não tenho prazer em vós. Eu não tenho prazer em vós. Tomara alguém feche a porta de vocês. A palavra é pesada, porque o culto, ele é um momento de celebração, de alegria, de gratidão. É um momento em que nós nos reunimos para receber do Senhor. É um momento em que nós somos alimentados. É um momento em que nós agradecemos. É um momento em que nós clamamos. Mas se nós fizermos essas coisas, nós corremos o risco de trair a Deus com aquilo que Ele nos dá. E é grande o peso da mão do Senhor sobre nós. E Deus, e aí você pode dizer assim: não, mas
Se eu não adorar a Deus, quem que vai adorar? Não caia nessa tolice. Não caia nesse tolo raciocínio, porque você não é insubstituível. O final do verso 11 diz: porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus pode levantar outra pessoa para adorar no seu nome, no seu lugar. Deus pode substituir você. Então não despreze a adoração a Deus, não considere coisa pequena, insignificante, pífia. Pelo contrário, saiba que é você, somos nós que precisamos suplicar, segundo o verso 9, o favor do nosso Deus. O meu nome é santo, diz o Senhor. Salmo 34. Salmo 34. O salmista, ele nos traz, no verso 18, nos traz uma palavra de esperança. Quando nós chegamos diante do Senhor, nós devemos lembrar diante de quem nós estamos, onde vem a reverência. Nós devemos lembrar quem nós somos diante dele. Isso vem humilhação. E ao lembrar quem ele é, e ao reconhecer quem nós somos, isso nos leva inevitavelmente a clamar por graça, por favor, por misericórdia, a nos quebrantar diante dele. É por isso que o Salmo 34, verso 18 diz o quê? Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de coração oprimido. O Salmo 51, também de igual modo, 51 verso 17. Olha o culto que Deus agrada, o culto que Deus aprova. Ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. É por isso que o Senhor diz: suplicai o favor de Deus. Nós vamos nos apresentar. Senhor, não espere apenas pelo litúrgico, não somente pelo pastor em declarar isso, mas isso, meu irmão, cada irmão aqui, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada ancião, cada senhora, olha a Deus e diga: Senhor, aceite o meu culto, aceite a minha adoração. Eu sou indigno, eu sou incapaz, eu não tenho virtude em mim, eu sei que eu tenho pecado muitas vezes, de muitas maneiras, mas abençoe-me para que a tua palavra, para que a tua adoração, para que todos os atos que eu estarei realizando e participando aqui dentro sejam revestidos com os méritos de Cristo e aceitos diante do Senhor, para que isso me suba como aroma agradável diante do Senhor. Em terceiro lugar, verso 12 ao verso 14, a adoração, ela precisa de uma sincera gratidão. A adoração, ela precisa de uma sincera gratidão. Tem um hino que a gente canta às vezes, né? Contas muitas bênçãos, dizes de uma vez e outros. Como é? Contas muitas bênçãos, contas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Nós não percebemos, irmãos, como que Deus é bom conosco. Observe que o verso 13, havia no coração do povo algo que às vezes se encontra no nosso coração quando nós adoramos a Deus. O texto diz assim: e ainda dizeis, que canseira. Dizer que o culto a Deus é um fardo, é cansaço. Eu venho para o culto, mas eu não sinto alegria. Eu venho para o culto, mas eu não tenho gratidão. Eu venho para o culto, mas eu não tenho reconhecimento da bondade de Deus. Eu venho para o culto, mas eu não tenho por
pelo que agradecer. Como assim? O Senhor deu nos 6 dias para que possamos trabalhar e realizar toda a nossa obra. E ao realizar toda a nossa obra, nós temos as bênçãos do Senhor. Nós temos Deus provendo, Deus nos livrando, Deus nos sustentando, Deus nos protegendo. Romanos capítulo 8, verso 37 diz que por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Talvez você perceba a morte quando você quase sofre um acidente, quando alguém no assalto coloca uma arma em você e não atira em você, e você fala assim: eu poderia estar morto agora porque ele colocou a arma na minha cabeça. E aí você percebe a morte, e você consegue ver o risco de morrer. Mas a palavra de Deus diz que nós estamos sendo entregues à morte o dia todo. O dia todo Deus está nos livrando, o dia todo Deus está nos provendo o seu cuidado, o dia todo Deus está nos conduzindo sob a sua proteção, a sua providência. Então, quando nós olhamos aqui o texto e percebemos que Deus, Ele nos cuida, Deus, Ele abre as portas, Deus, Ele nos livra de homens maus, e nós não temos motivo para adorar a Deus e agradecê-lo. Nós não temos motivo para dizer: Senhor, eu te agradeço pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelo meu trabalho, pela minha saúde, eu te agradeço porque eu posso estar aqui hoje. Eu pastoreei em Porto Velho 11 anos, primeira igreja. Eu tive uma ovelha lá que, dentre muitas delas, ele era para mim um incentivo ao preparar o sermão, de fazer o sermão humanamente falando, dentro das minhas limitações, dentro dos meus recursos, o melhor, porque eu sabia assim: eu vou pregar para fulano, mas vai estar lá também o seu Daniel Nogueira, o seu Daniel Heller, Seu Daniel Heller, desde que eu cheguei em 15 de dezembro de 2005 na igreja e comecei a pastorear a primeira igreja de Porto Velho, ele ia já com aquele andadorzinho, locomovendo com muita dificuldade, com as pernas às vezes trôpegas assim, balançando, até ele conseguir chegar no lugar do assento dele, e as pessoas ajudavam a sentar. Ele chegava sempre no horário, antes do culto, sentava, orava, esperava o início do culto. Quando eu passava por ele para ir ao culto, ele fazia sempre questão de apertar o meu braço, de me cumprimentar. Eu subia para o culto para pregar, e ele ficava ali alimentando, como um novo convertido, um presbítero já com quase 90 anos. Durante esses 11 anos que eu pastoreei, ele não faltava o culto. Nos meus últimos anos, no meu último ano inclusive de pastoreio lá, ele sentava, eu perguntava, ele já não conseguia falar mais, a mente dele tinha um nível de lucidez, de percepção. Eu pregava, ele alimentava. Quando eu visitava ele na casa dele, ele falava assim: pastor, eu estou com vontade de ir domingo no culto. Que prazer estar na casa de Deus com meus irmãos. Irmãos, aquilo para mim era constrangedor. Não só por causa dele, mas vários outros irmãos. Eu pensava assim: eu não posso pregar qualquer coisa. Eu não posso, porque eu via naquele homem que amava Cristo, apesar do seu corpo, da sua idade, do sobrepeso, das suas enfermidades, dos seus 90 e poucos anos de vida, eu nunca vi ele dizer: eu estou cansado de ir à casa do Senhor. Ele dizia: eu estou cansado de viver,
Eu não vejo a hora, pastor, de Jesus me chamar. Mas é um prazer estar na casa do Senhor. É um prazer estar com meus irmãos em Cristo. Irmãos, a palavra diz: maldito seja o enganador. Dura essa sentença. Deus nos livre. Deus tenha misericórdia de nós, para que não recebamos tão dura palavra sobre nós. Maldito seja o enganador, porque promete e oferece ao Senhor algo defeituoso. E nós em tudo somos defeituosos. Os nossos atos de adoração só são perfeitos por causa da perfeição do Filho. Isso significa que para que a nossa adoração não seja defeituosa, precisa ser feita na dependência de Cristo. Mais uma vez eu digo isso. A adoração é a Deus com a sincera gratidão a Ele, para que o nome dEle seja no compromisso de obedecer a palavra. Tiago 1,22 diz o quê? Tornai-vos, pois, não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Se você ouve a palavra domingo após domingo e não muda, se após domingo você recebe a palavra do Senhor e não há arrependimento, você não está enganando ao Senhor, você está enganando a você mesmo. E a Bíblia diz: maldito seja o enganador, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece o nosso compromisso. Mas pastor, quero encerrar com essa aplicação. Mas pastor, nós estamos hoje numa abundância da graça com o Senhor Jesus. Nós podemos apenas declarar arrependimento e clamar a misericórdia de Deus, e Deus é rico em perdoar. Irmãos, se nós tivermos pensamentos levianos a respeito da graça, se nós tivermos pensamentos que Deus, Ele é alguém que está tão frouxamente aberto, nós estamos rejeitando o Deus que realmente se revela nas Escrituras. Existe algo que Satanás consegue fazer com nós crentes, e que é algo muito perigoso. Aí novamente voltando, às vezes nós somos calvinistas na nossa doutrina da eleição e arminianos na nossa adoração. Nós pensamos que arrependimento é só dizer: Senhor, eu pequei e me perdoa, né? Não. Arrependimento é uma obra da livre graça de Deus, em que pela operação do Espírito Santo, Ele nos convence pela palavra que nós estamos pecando contra Deus, transgredindo ou faltando a conformidade com a lei de Deus. Isso não é um movimento da nossa alma, isso é uma obra do Espírito Santo em nós. Arrependimento é algo tão impossível em nós como é a fé. Não, fé é dom de Deus, fé, Deus opera em nós, é uma obra espiritual, sobrenatural, eu não tenho fé em mim mesmo, mas arrependimento eu tenho. Não. Fé e arrependimento são obras da mesma graça. Isso significa que não se iluda pensando que você pode se arrepender na hora que você quiser e está tudo bem. Não é assim. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Esaú, aquele profano, diz o autor aos Hebreus, não achou arrependimento, mesmo que tivesse buscado com lágrimas. Isso significa, irmãos, que nós devemos olhar para o nosso culto, para a nossa adoração, se ela não tem sido na dependência de Cristo, se ela não tem sido na convicção de que
é diante do Senhor e daquele que é santo, Deus justo, e maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Que nós faltamos a reverência que a Ele é devida, que nós não temos a humilde quebrantamento, sabendo que precisamos suplicar o favor e a graça de Deus, e que a nossa adoração precisa ser com sincera gratidão por todas as coisas que Ele faz, acompanhados de uma fé verdadeira e de um arrependimento bíblico, mas sabendo que estas coisas só são possíveis porque o Espírito de Deus realiza em nós, pela mediação, pela intercessão, pelas virtudes, pelos méritos, pela santidade de Cristo em nós. Abra comigo, vamos encerrar fazendo a leitura desse texto. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 6 até o verso 11. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele traz aqui uma aplicação de advertência ao povo de Deus, aos crentes de Corinto. Os crentes de Corinto, conhecendo as histórias do Antigo Testamento, especialmente do Êxodo, a libertação de Deus, da poderosa mão de Deus em libertar o seu povo com um braço forte do Egito e levá-los sob proteção durante o deserto, 40 anos, e de fazê-los adentrar a terra da promessa, dando-lhes vitória sobre vitória. Mas Paulo, ele faz aqui questão de lembrar que apesar de todas essas coisas serem realizadas com grandeza, com maravilhas, com sinais, com milagres, com a glória e para a glória de Deus, Deus não poupou o seu povo no pecado deles. Deus não poupou. Quando ele precisou matar 3.000 porque adoraram um bezerro, Deus matou. Quando Deus quis fazer com que a terra se abrisse e engolisse os filhos de Coré, Deus matou. Quando os homens se rebelaram contra Moisés e Deus levantou serpentes venenosas no deserto e milhares morreram, Deus matou. Para que houvesse temor, para que a adoração, ela precisa começar com temor. Nós estamos, irmãos, por favor, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Os cristãos no século 21, a nossa geração de cristãos, nós estamos perdendo o senso de que o nosso Deus é um Deus terrível, tremendo, e que estar na presença dele é algo perigoso. E que a alegria, a gratidão é por causa da graça que temos por meio de Cristo Jesus, de termos livre acesso ao trono da graça. Não existe senso de grandeza quando isso não é antecedido pela ameaça do Deus que é fogo destruidor. Olha só o que Paulo fala do verso 1 Coríntios 10, do verso 6 ao verso 11. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Está falando aqui do contexto de culto, um culto reprovado, um culto idólatra, que foi realizado lá com o bezerro de ouro. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo está falando aqui de culto.
culto não é simplesmente chegar, entrar, sentar, cantar, ouvir, levantar, sair e vamos virar mais uma semana. Porque nós corremos o risco de cair numa rotina oca, vazia, que de fato nós vamos chegar ao ponto de dizer assim, que canseira. Mas quando nós chegamos diante dele, sabendo quem ele é, quem nós somos, que o que acontece entre nós é algo tremendo, poderoso, embora humanamente vejamos aqui pessoas simples entre nós e nós mesmos sejamos desprovidos de qualquer virtude, mas nós temos na verdade a obra do Espírito Santo entre nós, nós temos os méritos de Cristo a nosso favor, a intercessão do Filho de Deus, nos tornando aceitos diante do Pai. Uma adoração santa, reverência, uma adoração com humildade, humilde quebrantamento, uma adoração com sincera gratidão. Pastor, como é que a gente consegue fazer essas coisas? Aí vem, irmãos, culto como vida, no nosso dia a dia, sendo fiel nas pequenas coisas. Nosso culto enquanto adoração doméstica, o culto doméstico, a nossa devocional, dia a dia, para que no decorrer do dia possamos lembrar do quanto nós dependemos do Senhor. Certa feita, os puritanos estavam reunidos na Assembleia de Westminster e eles estavam discutindo lá os capítulos da confissão, do Catecismo Maior, que trata sobre a oração do Senhor. E eles estavam detidos lá debatendo sobre 1 Coríntios, o capítulo 5 lá que trata, acho que é o verso 13, orai sem cessar, verso 13 ou 17, 5, 17, orai sem cessar. E eles estavam debatendo entre eles, assim, como é que é, como é que podemos aplicar isso aqui, desenvolver o assunto e tal, e debatendo ali os grandes teólogos da Assembleia de Westminster. E aí tinha uma jovem criada limpando ali, prestando atenção na discussão, porque a discussão estava muito boa, ela limpando o ambiente ali, prestando atenção, e era uma jovem escocesa ela. E aí um dos teólogos falou assim, moça, vem cá, como é que você entende orar sem cessar? Vamos ouvi-la. Ela diz assim, senhores, quando eu me levanto pela manhã, eu peço a Deus, Senhor, abençoa o meu dia, e todos os meus afazeres, conduze, ilumina o meu dia com a luz do sol, como o Senhor ilumina o meu dia com a luz do sol, que a tua graça ilumine todo o meu caminho, e que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés. Quando eu lavo meu rosto e as minhas mãos e me preparo para vestir a minha roupa, eu oro, Senhor, que o Senhor me limpe com a sua água e purifique a minha vida. Quando eu visto a minha roupa, eu peço, Senhor, que as virtudes de Cristo sejam revestidas sobre mim. Quando eu venho para o meu trabalho, eu venho orando a Deus e pedindo que o Senhor me dê sabedoria em cada passo. Quando eu chego aqui, pego os instrumentos do meu trabalho e começo a limpar, eu peço, Senhor, que o Senhor limpe cada canto da minha alma, cada pensamento da minha mente, conforme eu estou limpando as minhas coisas. Quando eu arrumo as coisas e as ponho no lugar para que haja beleza na organização da mobília, eu peço, Senhor, que a beleza de Cristo organize a minha vida, de modo que as pessoas percebam a tua obra em mim. E assim, meus irmãos, ela respondeu, eu passo o dia orando, em todo o tempo, sem cessar, na dependência de Cristo, na beleza dele, nas virtudes dele, para que quando eu chego aqui no culto, com o coração cheio de toda a gratidão, de toda a obra, com o reconhecimento de que todo dia, o dia todo, o Senhor tem cuidado de mim, eu posso dizer com os meus irmãos, na alegria conjunta, do que Deus tem feito por mim, por todos os meus amados, o Senhor é bom, o Senhor seja louvado, porque o bom pastor está cuidando do seu rebanho.
Amém. Pastores.